Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Voltei para este canal. Eu passei uns meses aí em off, mas agora o negócio vai rolar. Quero agradecer a quem não desistiu de mim e se você veio parar neste vídeo do nada, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade para ficar, se inscrever e me seguir nas redes sociais. O negócio agora é sério, hein? Então, se você gosta de caso criminal, desaparecimento misterioso, qualquer coisa que envolva esse universo, seu lugar é aqui todos os domingos, terças e quintas-feiras, às 19h15 da noite. Então, chega de papo e bora assistir o caso de hoje. Quando Herbie e Julie Baumeister compraram a Fox Hollow Farm em 1991, eles se sentiram como se tivessem ganhado na loteria. A casa era um majestoso edifício, com pastos verdes exuberantes, e ficava a cerca de 20 milhas ao norte de Indianápolis, dando privacidade à jovem família sem estar muito longe da cidade. No entanto, a vida maravilhosa que os Baumisters poderiam ter tido naquele lugar nunca aconteceu. Em vez disso, se transformou em um pesadelo muito real. Nesse vídeo eu vou falar sobre Herbert Baumeister. Ele nasceu em Indianápolis no dia 7 de abril de 1947. O seu pai tinha o mesmo nome e sua mãe se chamava Elizabeth. O seu pai era médico, sua mãe dona de casa. Eu vou chamá-lo de Herbie porque para mim fica melhor a pronúncia, certo? Bom, ele era o mais velho de 4 filhos. Segundo todos os relatos, ele teve uma infância normal e sem intercorrências. Mas quando chegou a adolescência, as coisas mudaram. Seu comportamento se tornou cada vez mais bizarro. Ele costumava pegar animais, principalmente pássaros mortos, e levava para a escola. E lá, ele deixava os pássaros na mesa dos professores. Outra vez, ele foi pego urinando na mesa de um professor. Ele estava reprovando nas aulas e distraindo os outros colegas. Algo estava claramente muito errado. Então os professores entraram em contato com os pais de Herbie, que já haviam notado que o filho tinha comportamentos muito estranhos, e decidiram levá-lo a um psiquiatra. Foi quando Herbie foi diagnosticado com esquizofrenia e transtorno de personalidade múltipla. Apesar da gravidade do diagnóstico, Herbie não recebeu nenhum tratamento. Acredito que o motivo era porque para tratar esquizofrenia durante a década de 60 era preciso uma terapia eletroconvulsiva. Era uma forma muito agressiva e imprevisível de tratamento. Apesar de tudo, Herbie conseguiu se formar no ensino médio com notas boas o suficiente para frequentar a Universidade de Indiana. Mas ele só completou um semestre antes de desistir. Em 1967, o seu pai insistiu muito para que ele retornasse para a universidade. Ele voltou e mais uma vez ele ficou apenas um semestre antes de desistir pela última vez. Mas isso foi tempo suficiente para ele conhecer Julie Sider. Ela era uma professora do ensino médio e estudante na Universidade de Indiana. Eles se deram super bem logo de cara. Eles tinham um objetivo em comum: montar um negócio próprio. E em 1971, Herbie e Julie se casaram. 6 meses após o casamento, Herbie teve uma crise por causa do seu transtorno e foi internado numa clínica psiquiátrica por seu pai. Julie ficou ao lado do seu marido durante os períodos mais sombrios. Ela não sentia vergonha de nada e esperou por 2 meses até que seu marido voltasse para casa. Bom, o tempo ia passando e Herbie não conseguia um bom emprego. O seu pai, como um médico respeitado e estimado membro da comunidade, conseguiu ajudá-lo a conseguir um emprego de baixo nível no Indianapolis Star, como copiário. Impulsionado, ele se jogou de todo o coração no trabalho, mas não demorou muito para que ele começasse a irritar seus colegas. Ele era muito arrogante. Ele exigia elogios constantes dos superiores e quando não conseguia ficava amargo e mal-humorado. Cansado, ele se demitiu e encontrou um novo emprego na Barwell of Motor, BMW. Porém, nesse novo emprego, ele também não era muito querido por seus colegas e era conhecido por ser imprevisível. Seus colegas de trabalho o evitaram da melhor maneira possível, temendo suas explosões inesperadas por coisas pequenas e insignificantes. Enquanto Herbie trabalhava na BMW, Julie deu à luz a 3 filhos, Mary em 79, Eric em 81 e Emily em 84. Em 1985, Herbie foi demitido por urinar em uma carta. Sim, essa carta era para o governador de Indiana na época, Robert Orr.
Quando ficou claro que Herbie não encontraria outro emprego tão cedo, ele assumiu o papel de pai em tempo integral, enquanto Julie começou a dar aulas novamente. Ele mostrou outra personalidade como pai. Ele era muito carinhoso e paciente. Depois de um tempo, apareceu um emprego para Herbie em um brechó, e lá ele ficou por 3 anos, mas ainda impulsionado pelo desejo de administrar o seu próprio negócio, ele pegou com sua mãe emprestado $4.000 e ele e Julie abriram o próprio brechó. A loja foi um sucesso. O negócio foi tão bem sucedido que no ano seguinte, o casal abriu um outro local. E eles também fizeram uma doação de $50.000 para instituições de caridade. Os Baumsters conseguiram o que tanto sonhavam há tanto tempo, e para comemorar, eles compraram a Fox Hollow Farm, a casa de $1 milhão. Era perfeita. Julie dizia até que as crianças poderiam andar de patins dentro dela sem se preocupar com nada. Mas apesar da aparência de que a vida dos Baumsters era muito boa, era difícil trabalhar com Herbie. Ele tratava Julie como se ela fosse uma funcionária e não como coproprietária. Isso a irritava muito. Ela até se escondia para evitar o confronto com o marido. Sem surpresa, o casamento deles começou também a sofrer. Durante o verão, Julie começou a frequentar a casa da sogra e levava as crianças junto. Herbie ficou feliz em ficar em casa e cuidar das lojas como ele dizia, mas a realidade era bem diferente. De acordo com os funcionários da loja Save a Lot, Herbie ficou descuidado e negligente com seus deveres. Metade do tempo ele nem aparecia por lá, e quando aparecia era rude. Os funcionários desistiram. As lojas começaram a se deteriorar. Os negócios para os Baumsters ficaram péssimos. Tudo na vida de Herbie parecia estar desmoronando, mas apesar de tudo isso, ele deu total atenção à casa da piscina na Fox Hollow Farm. Ele se certificou de manter sempre o bar totalmente abastecido e ele gostava de posicionar manequins vestidos ao redor da piscina para criar uma ilusão de uma festa chique. Gente, que coisa mais bizarra. Enquanto Julie e as crianças estavam fora, Herbie começou a frequentar bares gay no centro de Indianápolis. Há quanto tempo ele estava fazendo isso não se sabe, mas Indiana era um estado bem conservador nos anos 70 e 80. Ao se casar com Julie e projetar uma imagem de si mesmo como um homem de família e um republicano convicto, ele foi capaz de mascarar seu verdadeiro eu. Julie disse mais tarde que em 25 anos de casamento só fizeram sexo 6 vezes. Em 1991, no mesmo ano em que Herbie e sua família se mudaram para Fox Hollow Farm, jovens homossexuais começaram a desaparecer do centro de Indianápolis. Os homens tinham de 20 a 46 anos, todos eram brancos e tinham características físicas semelhantes. Em 1994, Virgil, um xerife aposentado do condado de Marion, que administrava sua própria empresa de investigação em Indianápolis, se envolveu no caso dos desaparecidos. Quem o procurou foi a mãe de Alan, que foi visto pela única vez saindo do bar gay no centro da cidade. Ele foi dado como desaparecido no início de junho de 1994. Dias depois, a mãe de Roger também entrou em contato com Virgil. Seu filho foi visto pela última vez em circunstâncias semelhantes e foi dado como desaparecido no final de julho de 1994. Virgil começou a investigação dos 2 homens desaparecidos, passando noites nos bares que frequentavam, entrevistando clientes e colando cartazes. Ele logo descobriu que não eram apenas 2 desaparecimentos que ele estava lidando. O número estava mais perto de 1 dúzia. Ficou claro que esses desaparecimentos foram obras de um assassino em série. Mas quando Virgil foi até a polícia com suas descobertas, vocês não vão acreditar. Eles não deram importância. Gente, eram mais de 10 pessoas desaparecidas e a polícia não se importou. Enquanto isso, na fazenda, na mesma época em que os jovens estavam desaparecendo dos bares, o filho de Herbie, Eric, que tinha 13 anos na época, fez uma descoberta enquanto estava na floresta da propriedade. Ele encontrou um crânio humano. Ele pegou e levou para casa para mostrar à sua mãe. Julie ficou muito assustada. Ela pediu então para Eric levá-la aonde ele encontrou, e em uma inspeção mais aprofundada, eles encontraram uma pilha de ossos. Julie exigiu respostas de Herbie. A história que ele criou soou incrivelmente absurda. Ele disse a ela que aquilo era um esqueleto antigo usado por seu pai, que era médico. Julie aceitou a resposta, ou pelo menos ela não queria questioná-lo mais.
Voltando ao investigador, quando Virgil estava quase perdendo as esperanças, um homem que se chamava Tony Harris surgiu com a sua própria história. Tony era amigo de Roger, um dos homens que havia desaparecido. Então ele contou que em uma noite, enquanto ele estava num bar do centro da cidade, conheceu um homem que se apresentou como Brian Smart. Eles passaram a maior parte do tempo conversando e bebendo juntos. Em um determinado momento, Brian perguntou a Tony, que já estava muito bêbado, se ele gostaria de uma carona. Tony aceitou. Brian levou Tony a um carro com a placa de Ohio. Eles dirigiram para o norte, mas foi difícil para Tony dizer para onde eles estavam indo. Estava escuro. Eles chegaram cerca de 30 minutos depois a uma casa grande e luxuosa. Brian levou Tony para a casa da piscina. Chegando lá, Brian ofereceu bebida para Tony, mas ele recusou. Então Brian perguntou se ele já havia se envolvido em asfixia erótica. Tony disse que não. Foi quando ele perguntou se ele queria experimentar, e Tony disse que sim. Então Tony pegou uma mangueira e começou a enforcar Brian enquanto ele se masturbava. Depois eles trocaram a posição, mas aí Tony percebeu que Brian estava apertando com muita força e que ele não pretendia parar. Foi quando Tony decidiu fingir que estava desmaiando e Brian soltou a mangueira. Quando Tony abriu os olhos, Brian ficou chocado. Ele pensou que tinha matado Tony. Brian claramente queria se livrar do seu convidado. Então eles retornaram para o centro de Indianápolis. Em novembro de 1995, detetives apareceram na Fox Hollow Farm perguntando se poderiam revistar a propriedade. Herb não permitiu. Eles então tentaram com Julie na loja. Ela também disse não. O tempo foi passando e só em junho de 1996, Julie Baumeister apareceu no escritório da detetive Mary Wilson. Julie contou à detetive sobre como seu marido Herb estava basicamente tendo um colapso nervoso. O negócio deles estava em ruínas e ela ainda estava pedindo o divórcio. A imagem do esqueleto que Eric havia encontrado no quintal 2 anos antes não havia saído da sua mente. Ela contou para a detetive sobre isso. Por fim, ela concedeu permissão para a detetive Wilson revistar sua casa. Enquanto Herb estava fora, a detetive Wilson e outros 3 oficiais do condado chegaram a Fox Hollow Farm para realizar a tão esperada busca. Não demorou muito para que eles percebessem que algo estava muito errado. Em uma inspeção mais detalhada, encontraram ossos carbonizados. Nos dias seguintes, o local foi escavado. Mais de 5.000 fragmentos ósseos e dentes foram encontrados no local. Acredita-se que eles pertenciam a um total de 11 homens. No entanto, apenas 8 foram identificados. Eles eram Roger, Stephen, Richard, Manuel, Mike, Johnny, Alan e Jeff. O mandado de prisão foi emitido para Herb. Ele estava na casa da sua mãe quando percebeu o que estava acontecendo e fugiu cruzando a fronteira para o Canadá. No dia 3 de julho de 1996, um grupo de viajantes descobriu o corpo de Herb Baumeister na Provincial Park, em Ontário. Ele sofreu um único ferimento de bala na testa. Ao lado dele estava também uma nota de suicídio. A carta tinha 3 páginas e nela ele falava sobre o seu negócio fracassado, a sua falência e o seu divórcio. Ele disse que essas foram as razões para ele tirar a própria vida. Em momento algum, ele mencionou alguns dos jovens cujos restos mortais foram encontrados em seu quintal. E voltando um pouquinho ao passado, entre os anos de 1980 e 1990, os corpos de 9 jovens homossexuais foram encontrados despejados ao longo da Interestadual 70, entre Indianápolis e Ohio. Esses homens compartilhavam características semelhantes aos homens cujos restos foram encontrados na casa de Herb. Todos eles também foram estrangulados até a morte. Esses assassinatos, até então não resolvidos, haviam sido atribuídos a um serial killer apelidado de Estrangulador I-70. Em 91, os corpos pararam de aparecer ao longo da Interestadual 70, que correspondia exatamente a quando Herb se mudou para a Fox Hollow Farm. O terreno da sua nova casa lhe deu muito espaço para descartar os restos mortais de suas vítimas. Quando Herb tirou a própria vida, ele tirou também qualquer esperança de justiça para os jovens e seus familiares. Só posso esperar que o tempo tenha aliviado a dor deles. A Fox Hollow Farm se tornou um espetáculo na área de Indianápolis. As pessoas são atraídas pela beleza da propriedade e muito mais ainda pela suposta atividade paranormal que se diz ocorrer lá.
Dizem que vários acontecimentos estranhos ocorrem na casa, incluindo portas batendo, objetos aleatórios e inanimados que se movem durante a noite, e entre outras coisas. Há pessoas que relatam terem visto um homem sem pernas usando uma camisa vermelha. Então, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje sobre Herbert Baumeister, um serial killer conhecido como estrangulador da Interestadual 70. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui para mim e comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Eu espero você no próximo vídeo.